Eu não vou precisar falar nada, é só você escutar essa música para você saber qual é o assunto de hoje. Sim, o primeiro blockbuster de Steven Spielberg, o clássico Tubarão, ele foi inspirado em um livro que foi publicado em 1974, que é esse daqui. E se você acha que o que você assistiu é parecido com o que tá aqui, tá muito enganado. Nesse vídeo eu vou falar as principais diferenças entre o livro e o filme, curiosidades sobre o autor, curiosidades sobre o filme e também o que eu achei dessa leitura. Sim, o livro começa com aquela clássica cena da turista sendo atacada pelo tubarão na praia de Amity, que é um balneário ficcional, mas foi muito chocante ler essa cena porque no filme nós temos a visão da superfície da água. Já no livro nós temos a descrição de toda a tragédia e com detalhes. Essa é uma das principais diferenças do livro e do filme. Nas duas obras nós temos a tensão, só que trabalhadas de formas diferentes. No livro, nós temos um tubarão e um ataque totalmente explícito e descritivo. Já no filme, o diretor ele brinca com a nossa imaginação quando ele não mostra o tubarão logo nos primeiros ataques. Quando o corpo da turista é encontrado, o chefe de polícia Martin ele entra em um conflito interno, que é fechar as praias e avisar o motivo a todos, ou não falar nada, acreditar que foi um acaso e não acabar com a alta temporada de verão, já que a cidade depende muito economicamente desse momento. E essa também não seria a primeira vez que ele abafaria um caso na cidade para que os turistas continuassem escolhendo ali. No filme nós temos sim essa discussão do chefe de polícia com o prefeito que não quer fechar as praias para não perder dinheiro, mas o foco da narrativa é a aventura em alto mar, a caçada por esse tubarão. No livro não. No livro a gente passa a entender mais como as coisas funcionam nesse balneário e quem realmente comanda ali, que é o dinheiro e a classe social. Por isso o policial passa a sofrer ameaças de demissão, algo que vai impactar totalmente a vida pessoal dele. Puxando para esse lado pessoal do Martin, temos a esposa dele, que no filme é uma mulher que ama o marido, o apoia. Já no livro, ela é uma personagem amargurada pelas escolhas que fez e aonde se encontra nos dias atuais. Então, com a chegada do tubarão, oportunidades vão surgir diante dela e ela é uma personagem que também vai ter que fazer escolhas que podem afetar a vida familiar dela. Daí em diante, no livro, o tubarão ele se torna um coadjuvante, o que no filme é totalmente o oposto, ele começa a aparecer mais. A minha opinião sobre essa leitura é que eu amei a experiência de conseguir ler o livro de um filme que eu sou apaixonada. E justamente porque é diferente daquilo que eu assisti. Foi muito interessante ter uma nova visão de uma mesma situação. Os personagens eles são complexos e nada perfeitos, o que eu amo quando eu encontro num livro, porque os torna ainda mais humanos. E essa leitura me fez ter um novo pensamento em relação à trama. O livro é sim uma crítica à sociedade, ao que nós realmente damos valor, mas o livro ele é mais intenso, ele coloca o leitor no lugar do chefe de polícia. Você fecharia as praias ou não? E eu consigo dar um exemplo aqui de algo que aconteceu, que foi a Covid-19, que ela só passou a ser noticiada com mais intensidade após o carnaval. Uma curiosidade é que quando o livro foi lançado, uma das críticas que ele recebeu foi do Fidel Castro, que disse que ele é uma metáfora maravilhosa sobre a corrupção do capitalismo. Antes de falar sobre as curiosidades do filme, que é uma parte bem legal que eu separei, eu queria comentar sobre essa edição maravilhosa da Dark Side do livro Tubarão. Com a comemoração de 30 anos após o lançamento do filme, foi relançado o livro, só que agora com uma introdução, uma apresentação do próprio autor. A editora Dark Side publicou o livro e vem junto essa introdução que é muito legal de ler.
E com certeza foi uma experiência incrível poder conhecer um pouco mais do autor de uma das histórias que eu sou fascinada. Nessa apresentação ele conta sobre o fascínio dele sobre os tubarões, que quando ele, o pai e o irmão iam pescar, ele viu muitas espécies desses animais. Esse interesse fez com que ele lesse sobre tubarões e o livro surgiu a partir de um questionamento que ele teve, que foi: o que aconteceria se um predador gigante desse fechasse o cerco em um balneário? Apesar do sucesso tanto do livro quanto do filme, o Peter ele ficou atormentado com a fama de assassino que o tubarão branco ganhou. Por isso ele passou a vida em prol da causa de tentar salvar e defender esses animais e mostrar que um oceano saudável, ele precisa ter tubarões. Agora vamos para as curiosidades do filme e eu já estou preparadíssima aqui com a minha camiseta. Bom, a primeira, infelizmente, é que eu tenho que dizer que o Spielberg, ele não queria fazer Tubarão. Sim, o maior sucesso dele, o que iniciou a carreira dele, ele não queria fazer. E ele ficou muito bravo porque ele já estava se preparando para produzir um outro roteiro e de repente colocaram ele para fazer esse. O filme Tubarão realmente foi filmado no Oceano Atlântico, algo que jamais seria feito nem nos dias atuais, mas o Spielberg disse que nenhum tanque ou rio teriam a mesma textura, o mesmo movimento e a mesma agressividade que o oceano. Ele queria algo convincente e por conta disso a produção teve muitos problemas por conta do tempo instável e também em arranjar um tubarão para fazer essas cenas. Eu acho que isso está muito ligado a essa picuinha dele, que ele não queria fazer o filme. Minha opinião, ele criou aí motivos para cancelarem, então ele falou: eu quero filmar no mar. Minha opinião. A produção acreditou que ia conseguir filmar com tubarões de verdade? Acreditou. Mas obviamente não era viável, então eles tiveram que construir um tubarão que funcionava no tanque quando eles testavam. Agora, quando entrava no mar com a água salina, pifava. Muitos tubarões foram criados por conta disso. Ele, inclusive, foi apelidado de Bruce, que é o nome do advogado do Spielberg. E esse fato me faz lembrar de uma cena bem marcante. Oi, meu nome é Bruce. Pois é, não foi à toa que a Disney deu o nome do personagem do tubarão branco no filme Procurando Nemo de Bruce. Mas nenhum nunca funcionou 100%, então todas as cenas que você assiste no filme, o tubarão está pifando, ele está lento, ele nunca está funcionando ali o seu 100%. Então o Spielberg teve a ideia de imaginar o que o mestre do suspense faria, vulgo Alfred Hitchcock. E assim surgiu a ideia de não mostrar o tubarão, fazer com que a imaginação do público brincasse e produzisse essa tensão, esse medo, pelo fato de não poder ver o que tem ali debaixo d'água. E é algo que se assemelha muito quando você tá na água, de não ter a certeza do que tá ali com você. Para criar essa sensação, eles tiveram a ideia de filmar a linha do horizonte, né, entre a superfície e a água. Hoje em dia seria super fácil comprar uma câmera à prova d'água e filmar com toda essa tecnologia. Naquela época, eles precisaram criar uma caixa de vidro e colocar a câmera dentro. E essa foi uma ideia criada pelo câmera Bill Butler. Para filmar a primeira cena onde a moça é atacada, eles a amarraram na cintura com 2 cordas, 10 homens de um lado puxando e 10 homens do outro também fazendo essa troca de força. E isso foi muito perigoso porque se eles puxassem ao mesmo tempo, bom, você consegue imaginar essa força que exerceria no tronco dela. A moça que fez a personagem falou que na hora ela não tinha pensado em todo esse perigo, mas que quando ela estava filmando, ela teve esse pensamento de a cena toda é ela agonizando de dor e pedindo, implorando. Então talvez eles não percebessem se ela estivesse realmente sentindo dor.
E para fechar essa criação com chave de ouro, no final eles adicionaram o som e o Spielberg teve a ideia de deixar ela sentada com a cabeça para trás enquanto ele jogava água na cabeça dela e ela berrava. Para ter esse som, né, de engasgo. Eram tantos imprevistos e problemas que estavam acontecendo no setting que muitas das cenas foram criadas e escritas uma noite antes delas serem filmadas. O Spielberg disse que esse foi um dos trabalhos mais colaborativos que ele já fez, principalmente com os atores que foram chamados para ajudar na criação do que eles iam fazer, do que eles iam falar. Existe uma mudança na história original do livro e isso foi devido a um acidente com um tubarão de verdade. E não tem como contar isso sem acabar dando aí um spoiler. Para quem já assistiu o filme sabe que existe aquela cena do oceanógrafo indo na jaula do tubarão. No livro, esse personagem morre, mas no filme ele sobrevive. A produção teve a ideia de criar essa cena na Austrália e produzir uma jaula bem pequena e contratar um ator pequeno para criar essa ilusão de ótica. Qualquer tubarão que aparecesse ali ia parecer enorme em comparação à jaula. Assim que eles foram gravar o primeiro take, o ator se assustou logo com a chegada do primeiro tubarão. Eles tiveram que tirar o ator na hora, já que o tanque de oxigênio era pequeno para caber dentro da gaiola. Em outro momento, durante as filmagens, um tubarão de 5 metros ficou preso na parte de cima da gaiola, onde a corda fica conectada. E tudo isso foi gravado. Por sorte, como o ator não estava ali dentro, não aconteceu nenhuma tragédia. As cenas foram tão impressionantes que eles resolveram mandar para o estúdio avaliar. E quando as pessoas assistiram, é uma cena tão impressionante, tão violenta, mas que casou tanto com a história que eles quiseram colocar mesmo assim no filme. E pelo fato de não ter ninguém ali na jaula e não ter a possibilidade de editar, colocar alguém, eles tiveram a ideia de modificar e fazer com que o oceanógrafo consiga sair de alguma forma ali daquela jaula. Então, por conta de um tubarão branco de verdade, o filme teve essa alteração e o oceanógrafo sobrevive. E a cena que você assiste é dividida entre o Bruce e um tubarão de verdade. Aos 27 anos, Spielberg passou por maus bocados com essa produção. Inclusive, chegaram a falar que em Hollywood já estavam especulando o futuro dele e que depois da produção de Jaws, ele não seria ninguém, que aquilo tinha acabado com a carreira dele. A icônica música foi criada pelo John Williams. E a primeira vez que ele tocou as primeiras notas para o Spielberg, ele se questionou se daria certo. Mas conforme a música foi evoluindo, todos ficaram em silêncio e para o Spielberg, essa foi uma das maiores contribuições para o sucesso de Jaws, inclusive ganhando um Oscar. Outra grande contribuição para o sucesso do filme foi a forma como ele foi lançado. Primeiro que a chamada era dizendo Jaws, see him before you go swimming, que traduzindo é Jaws, veja ele antes de ir nadar. Segundo, o filme foi lançado no mesmo horário no país, algo que nunca tinha sido feito antes. E terceiro, foi o primeiro filme também a ter a sua própria merchandise, que é viva até hoje. E eu posso atestar isso porque eu, amante do filme, estou aqui com a minha camiseta. Esse filme ficou quase um ano em cartaz e deu ao Spielberg a liberdade de poder escolher depois qualquer filme que ele quisesse produzir. E se você quiser saber ainda mais sobre a produção desse filme, existe o documentário, eu vou deixar o link aqui na descrição. Outra recomendação que eu também faço é você adquirir o livro da editora Dark Side, é sensacional essa edição. Comenta aqui se você também ama esse filme do tubarão e se você quer ver outras resenhas de livros em comparação à produção dos filmes que foram feitas. E não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, é muito importante se inscrever no canal e até a próxima resenha.